agora a gente está no segundo bloco, continuando conversando com a doutora Márcia Guimarães. E eu queria que a senhora falasse quais são as consequências da síndrome de Irlen na prática. Como que uma pessoa pode desconfiar que ela tem, o que ela acarreta na vida das pessoas que sofrem da síndrome? Você sabe que essa pergunta é muito interessante, sabe, Cris? Porque quando muitas vezes há uma preocupação com uma síndrome, por exemplo, a dislexia, causas assim, porque elas impactam muito no aprendizado, no desempenho escolar. Sim, na autoestima. Na autoestima, há um prejuízo muito grande, né? E ele é evidente, porque isso vai ser identificado, muitas vezes, logo no início da alfabetização. Sim. Quando se começa aquele árduo trabalho de uma adaptação neurológica para que a criança, aprenda a ler. Ler é uma coisa que é treinado, por isso que a gente tem as nossas queridas professoras alfabetizadoras, que ficam um ano e meio ensinando o sentido visual, que foi feito para captar tudo em volta, né? E a se disciplinar para olhar exatamente os dois olhos no mesmo lugar, no movimento da esquerda para a direita, sequencial, sem perder letrinha nenhuma, né? E transformar isso numa informação, num contexto, num significado, que é a leitura. Decodificar símbolos, né? É muito complexo essa história toda, e a criança tem que aprender isso, né? Então, isso é o que a gente chama de capacidade de leitura. Depois dessa fase de aprendizado de leitura, a gente passa, então, a ler para aprender o resto da vida. E hoje se lê tudo. A gente está dirigindo, está lendo os outdoors, você está lendo a placa do carro da frente, você está vendo as coisas em volta, está observando tudo. Quer dizer, isso é muito importante. E aonde é que a síndrome de Irlen, por exemplo, poderia nos afetar? Ao contrário, por exemplo, de outros problemas de aprendizagem, a síndrome de Irlen, a menos que ela seja muito grave, que dificulte a aquisição visual por um cansaço enorme, a síndrome de Irlen vai ser descoberta um pouco mais para frente, porque as pessoas são inteligentes, são capazes, mas elas se cansam muito. Sim. O ato de ler é um ato que lhes causa um cansaço progressivo. Então, ela lê 2, 3 linhas, ela lê 10, 15 minutos e aí ela começa a perder a velocidade. E isso vai se manifestar não só na velocidade de leitura, a compreensão vai ficando um pouco mais dificultada, ela tem de reler para memorizar. Então, é isso que caracteriza muito a síndrome de Irlen. O que acaba sendo um pouco sutil, né? São sintomas sutis. Verdade. E a pessoa que tenha bastante força de vontade, ela vai conseguindo na alfabetização, nos primeiros anos de escola, ela vai continuando e ela continua, só que lhe custa muito caro. Sim. Então, as pessoas que têm a síndrome de Irlen moderada, severa, essas pessoas no final de semana são aquelas pessoas que continuam estudando. Sim. Durante o final de semana, que gastam mais tempo para fazer o para casa na escola. Tem que ser mais guerreiras para chegar lá. Mais guerreiras. Eu brinco que elas matam 1 leão por dia, dependendo do tipo de atividade que fizeram na escola. Porque a visão é o sentido mais importante do ser humano. Então, ela não só tem que ver, escutar a professora, ela tem de copiar a matéria e isso também é para uma pessoa que já é formada, que está trabalhando no escritório, que está trabalhando em qualquer atividade. Então, essas pessoas elas vão se cansando ao longo do dia, proporcional ao desafio visual que enfrentaram. Então, foram planilhas, foi computador o dia inteiro, foi o vademecum de um advogado, foram aqueles grandes mapas e gráficos e etc., né, da cartografia, etc., eles vão cansando. Então, são pessoas que no final do dia estão exaustas. E a gente vive numa sociedade cansada, né? Então, deve ser difícil identificar, de fato, se você tem ou não. Sim. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas isso é normal, eu estou cansada porque eu trabalho muito, é normal. Mas não. Não, porque visão não é para cansar. Ver não é para cansar, assim como a gente não cansa de respirar, o coração bater, de sentir os aromas em volta, de escutar todos os sons. A gente não cansa de escutar.
É A menos verdade. que você esteja associado verdade. à escuta, ao ato de entender e memorizar. E a mesma coisa ao sentido visual. É. Então, não é para cansar, é para chegar de noite, um jovem aí de 18, 19 anos, ou então a gente chegar em casa e o marido falar, vamos jantar fora, e a gente na mesma hora quer Vamos, ir, é. né? Final de semana... Até porque é a hora que você vai fazer as suas coisas, É. né? Você trabalha, mas você quer ter uma hora com a sua família Isso, e tal. é a hora da diversão, é a É. hora do lazer. Mas não, essas pessoas se cansam muito, elas querem ficar quietas. Muitas vezes elas não querem nem assistir o jornal da televisão no final. Elas querem ficar quietas, caladas. Elas preferem menos luz, menos barulho. Elas precisam se recuperar pelo cansaço. Então, isso sabota o quê? O desempenho profissional ao final do dia. É aquela pessoa que no final de semana, ela recupera aquilo que ela não conseguiu fazer durante a semana. Sim. Então, muitas vezes, eu atendi... Estou me identificando muito. Eu atendi um médico de 28 anos e nós fizemos todos os testes e ele então percebeu, ele falou, a senhora sabe, a coisa que está me dando mais, quer dizer, um jovem médico fazendo treinamento, ele faz cirurgia e ele passou, então, no treinamento como residente, ele passou a ficar horas e horas no bloco cirúrgico, sob aqueles focos maiores, prestando extrema atenção, porque ele estava instrumentando o mentor dele no treinamento da residência, e ele falou, doutora, a senhora sabe o que me deixa mais triste? Todas as baladas que eu perdi, porque minha vida até hoje foi só estudar, inclusive os finais de semana. Tadinho. Porque habilidade intelectual não faltava. É. Ele dava conta, mas o esforço que eles fazem é muito maior que os outros. Verdade. Então, eles não têm qualidade de vida, a produtividade paga-se um preço muito alto por ela. Então, vem, por exemplo, muito comum no final de semana, ou então naqueles dias particularmente de alta demanda profissional, uma enxaqueca. Sim. Que sabota a qualidade de vida. Enxaqueca é duríssimo. É duríssimo, nossa. E como tem muitas causas de enxaqueca, hoje é tão complexo o estudo da enxaqueca que nós temos um neurologista que chama cefaliatra, especializado em dores de cabeça. Gente, eu não sabia que existia, olha que interessante. Existe a Sociedade Brasileira de Estudo de Cefaleias e Enxaquecas. Eu sou aquele tipo que entra na farmácia e pergunta qual o lançamento que você tem para enxaqueca? Você vê? Eu tenho, Né? eu tenho de vez em quando e é em alguns momentos e isso é desesperador, é horrível, porque você não quer fazer mais nada, né? Enxaqueca, ela te limita demais, nossa. E qual hora que ela te dá dor de cabeça, assim, Quando enxaqueca? eu tenho muito trabalho. Quando é em momentos em que eu trabalhei demais. Pois é, atenção visual, né? Sim. Porque você, então, uma pessoa que... Aliás, todos nós trabalhamos demais com a visão, né? E hoje em dia todo mundo tem computador, tem celular. É verdade. Né? E vem, então, esse cansaço. Isso é tão importante, a enxaqueca, que tem mais de 30, 40 causas. É importante, mas chega a ser, muitas vezes, um problema. Porque como existem muitos subtipos de enxaqueca, então tem a tensional, tem a hormonal, tem a relacionada ao uso de alguns alimentos, a algumas características físicas. Então, nós vamos tentando, eliminando as causas e medicando, às vezes. Como a gente muitas vezes não consegue fechar numa causa única, nós muitas vezes levamos uma medicação a um nível que começa a ser até, às vezes, associada a fatores colaterais. Entendi. Então começa a dar o rebote, né? Que eles o falam. rebote, às vezes você tem que mudar a medicação, você conjuga vários níveis de proteção, de nível de dor, de bloqueio pelos outros fatores, Nossa né? Senhora. E você veja que toda pessoa que tem enxaqueca pede muitas vezes para ficar no escuro e no silêncio. É aí que a gente chega perto da história da neurovisão, Da né? neurovisão. Muito interessante. E assim, porque eu queria te contar uma coisa. Inclusive cegos, quer dizer, eles não enxergam nada, eles têm enxaqueca também. Fruto da luz. E têm vontade de ficar no escuro. E Olha pedem para ficar. Eles têm necessidade de ficar no escuro, tal qual uma pessoa que enxerga quando eles estão com enxaqueca. Porque a célula visual, a nervosa, o neurônio responsável pela enxaqueca, que está conectado à fotofobia, a querer ficar no escuro, é uma célula intrínseca
que existe na retina humana, Ah, tá. que não vai para formar imagem, mas ela é sensível às variações de luminância Sim. ambiental. E o estudo para fazer essa conexão foi feito de fotofobia e enxaqueca, foi feito a partir de estudo em pessoas que, apesar de serem cegas, tinham enxaqueca. Olha que interessante. Foi feito nos Estados Unidos por um grupo, um estudo. Ainda tem, isso não tem nem 10 anos que os estudos começaram a ser publicados. Em 2009 foram feitos os estudos conclusivos sobre isso. Olha que coisa. O pessoal de Harvard e tudo. Muito interessante. É muita coisa, né? Se a gente Muita continuar coisa. conversando aqui, nós não vamos parar nunca. Verdade. Conta um pouco da sua trajetória profissional até chegar especificamente ao estudo da neurovisão. Como que isso chegou na sua vida, doutora Márcia? Muito bem. Eu acho que tudo que a gente faz acaba tendo, naturalmente, todo dia a gente aprende alguma coisa, Sim. né? E aprende-se, por exemplo, aprende-se por inspiração, aprende-se por vocação, mas a gente sempre aprende tudo. E meu pai era médico do interior, aquele médico que faz de tudo, né? Tinha muita admiração por ele e acabei resolvendo que eu ia fazer medicina. E fiz medicina. Inicialmente, eu fui para o ramo da aula na faculdade de medicina. Gostava demais, sempre gosto, nunca abandonei o ensino. Então, eu sou professora universitária. Tive a honra de ser paraninfa da faculdade de medicina e de tanto que eu gosto. Mas aí, casei com um oftalmologista, né, doutor Ricardo Guimarães, e aí isso acabou me contagiando para o lado da visão, da oftalmologia. E fomos para o exterior estudando lá, estudamos em vários locais, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eu fui trabalhar em Washington. E em Washington, eu fui trabalhar no Hospital das Forças Armadas Americanas. Olha. E estudando patologias oculares, né? Eu fazia um estudo muito interessante lá, que era o efeito do agente laranja, né, daquele lá do Vietnã, nos soldados americanos, porque muitas vezes quando eles usavam aquelas armas químicas, Sim. desde o período, o vento virou e eles aspiraram aqueles produtos, produzindo tipos atípicos de câncer e tudo. E lá tinha toda uma base de estudos sobre os efeitos no sensorial desse tipo de droga, esse tipo de arma química, esse tipo de substância. Sim. E eles estavam também desenvolvendo, eles estavam muito preocupados, isso ainda era na década de 80, porque eles estavam naquela intensa guerra do Iraque ali. Sim. E muitas vezes os pilotos de caça americanos iam fazer manobras no deserto, no mar, nas montanhas, em geleiras, nas florestas, e eles não tinham a mesma facilidade. Eram voos rasantes, né? A localização era muito rápida naquela época, aonde é para jogar tal bomba no lugar assim, o seu marco visual é tal, e quando eles faziam aqueles voos rasantes, muitas vezes eles tinham dificuldade de detectar aonde que era para jogar. O alvo. Uhum. O alvo, mas eles eram impecáveis no exame, na avaliação oftalmológica. Um piloto Sim. de caça, ele tem uma superaceleração, zera, G0, Z positivo, G negativo, né? A gravidade. Então, eles são muito rígidos. Do ponto de vista de saúde, eles são impecáveis. E a visão deles é impecável. A capacidade cognitiva é impecável. Mas eles tinham dificuldade. E eles falaram, mas por que aqui? E se no consultório, com letrinha, branco e preto, tudo eles vão até tem até bônus visual, Sim. chega até além da média. Uhum. Então viram o seguinte, era um deserto. E o deserto era tudo marrom claro, bege. Não tinha branco e preto. Na floresta, a mesma coisa. Nas geleiras, também é tudo branco e cinza claro. Imagina. No mar, né? Tudo é verde escuro, azul escuro. Então, faltava o quê? Variação, não era mais o branco e preto do consultório. Sim. Então, o que não era possível... A variação era mais sutil. E isso é que é ter qualidade de visão. É. Qualidade é você saber fazer uma coisa Perceber em condições essa sutileza. menos favoráveis. Entendi. Então, ver branco e preto não é nenhuma vantagem. Sim. É a condição ideal. Mas não é o que a gente vê na vida prática. Mesmo aqui, ó, se eu olhar para você está com tons aí de azul, azul claro, bege. Não tem nada
nada. Eu tô fácil aqui, porque o oftalmologista vai se basear sempre nisso aqui. Mas não, o mundo não é assim. E então foi preciso indexar isso a outros parâmetros visuais. E então foram desenvolvidos esses testes pelas Forças Armadas Americanas. Foi um tenente-coronel, um grande pesquisador, que era médico também, era um pesquisador, entendia muito dessa parte de estímulos psicofísicos, que tem um estímulo visual e a resposta sensorial, a resposta do cérebro. E eles fizeram parâmetros diferentes de como entender a visão de um militar. Isso já era neurovisão. Era exatamente isso, era neurovisão já sendo colocada. E nós vimos que não adianta ter quantidade, não é o tamanho de letrinha que a gente enxerga que te assegura qualidade e competência nas habilidades da vida diária. É outra coisa, você enxergar de noite numa estrada, completamente diferente. E se a lousa, por exemplo, que uma criança olha e a professora escrever com aquelas canetas amarela, verde clara, etc., aquilo pode ser terrível para uma criança que tem um problema de contraste, que é o contraste do bege com outro bege, do cinza com o branco, que lhe dá qualidade de visão. Tem que ter quantidade e qualidade. E quem vê qualidade de desempenho para que a visão nos atue como grande subsídio de informação cerebral é a capacidade de contraste e percepção. E essa não estava sendo avaliada. E isso a senhora estava lá? Eu estava lá nas Forças Armadas. Isso, e aprendi, trouxe essas técnicas de avaliação para aplicar nos meus pacientes, para entender como que uma pessoa, como eu te contei no outro, né, que eu estava falando, como que uma pessoa que aparentemente enxerga tudo, a hora que tem um farol alto no rosto, por exemplo, se sente inseguro, né? Ou então que você esteja num ambiente com muita luz e se sinta desconfortável a ponto de começar a ter enxaqueca e dor de cabeça. Ou então olhar para um papel impresso, um papel bem branquinho com a letra preta, às vezes, tem impressão que está em 3D, como se a letra subisse e o papel ficasse embaixo. Estivesse boiando ali. Isso, por uma impressão ali visual. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, assista ao próximo bloco. A visão além do alcance.